Então, professor, estudar a história, né, principalmente das línguas, isso faz com que isso determina muitos os fatores da evolução do ser humano, né? Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, é, em linhas gerais, como funciona, como é os seus projetos de pesquisa e se o senhor tem algum momento marcante para destacar dentro dessas pesquisas que o senhor fez em português. Os estudos que fiz sobre português têm a ver com o português da Europa. Trabalho sobre o século XVIII e XIX. Eu interessei-me muito pelo tema das linguagens de especialidade. E um momento muito importante na história da língua portuguesa é o momento em que se deixou de usar o latim e se começou a usar o português para escrever textos científicos, ou textos técnicos, textos realmente já não como antes em latim, mas em português. Então, interessava-me saber como é que as pessoas começaram de zero a criar uma língua de especialidade, ou como foi? Obviamente há uma história muito longa de uso da língua portuguesa para falar sobre coisas técnicas, por exemplo, os camponeses, a língua dos camponeses, aqui diria caipira, não é? Os camponeses falavam há séculos e séculos e séculos sobre o seu trabalho cotidiano. Como foi que os científicos escreveram sobre, por exemplo, agricultura? Como escreveram sobre as realidades novas que vinham do Brasil, por exemplo, animais, plantas, produtos novos? Eu queria saber então como evolucionava ou como começava o uso da língua em certos âmbitos novos, para depois ir agora comparando com usos mais tardios, posteriores, do século XX, por exemplo. Sempre se diz, por exemplo, que as frases portuguesas são tão compridas em comparação com as frases na minha língua, por exemplo. Eu queria saber quão compridos são realmente na língua dos que fazem o uso da língua que poderíamos chamar de científico. Então, analisei memórias escritas em Portugal entre 1779 e 1822, escritas em Portugal e publicadas pela Academia das Ciências de Portugal. E foi realmente toda uma aventura, porque foram muitos anos de pesquisa e tive que ler muito sobre a agricultura, tive que ler muito sobre produção de vinho, sobre muitos dos temas lá que apreciam lá. Eu sei muitas coisas hoje sobre madeiras brasileiras, porque falavam, por exemplo, da madeira que vinha do Brasil. Então, fiz muita pesquisa sobre coisas não relacionadas com a língua própria, mas com aspectos sociais, culturais da língua, porque não se pode estudar a terminologia e a língua sobre certos aspectos sem compreender a cultura que tem relação com essa parte da língua. Perfeitamente, não é? Então, além de fazer o estudo linguístico, era necessário entender da agricultura, da política, enfim, né? Trazendo para este contexto atual que a gente vive agora, né, smartphones, tablets, computadores, o mundo todo digital, qual a opinião que o senhor tem sobre esses programas de tradução online, sejam eles apps, sejam eles no YouTube que fazem traduções agora, traz a legenda. Qual a opinião que o senhor tem a respeito disso? Ainda não funciona muito bem, não é? Eu estou aqui, por exemplo, numa residência, tenho lá coisas, obviamente, traduzidas por Google. E a gente se ri muito. Eu fiz fotografias, coloquei lá em Facebook para os meus amigos e foi realmente um êxito, um sucesso muito grande. Porque foi realmente uma tradução péssima, porque as máquinas ainda não têm tanto conhecimento do mundo como nós, tradutores humanos. Seguramente, como os programas estão a usar cada vez mais uma coisa que poderíamos chamar de memória de tradução, que é toda a internet, todos os textos já traduzidos do passado,
todas as seleções de equivalência que fizeram em algum momento tradutores humanos vão ter influência sobre a maneira de como essas máquinas vão traduzir. Seguramente vai melhorar muito. Eu não sei até que ponto vão ser perfeitas, não posso imaginar isso, simplesmente porque a língua evoluciona continuamente e nós podemos criar continuamente contextos novos. As máquinas poderão traduzir muito bem coisas repetidas, que se repetem muito, mas no momento de ser criativo e dizer coisas novas, as máquinas não poderão aguentar. Seria o que a gente vê muito na ficção científica, nos filmes, o que eles chamam de inteligência artificial. No dia que uma máquina conseguir ter a compreensão do ser humano e conseguir emular essa inteligência, talvez eles consigam chegar mais próximo. Seria mais ou menos isso? Olha, eu era uma criança nos anos 70, quando muito do que eu estou a fazer hoje, dia a dia, já é normal e não é ciência ficção. Lá nos anos 70 tudo isso era ciência ficção. Provavelmente, se eu agora digo que eu não posso imaginar funcionar uma máquina como se fosse uma pessoa, talvez em 50 anos é realidade já. Antes as portas não abriam só, agora fazem. Há coisas nos filmes dos anos 70 relacionadas com a língua que agora realmente as máquinas já fazem. Algumas traduções funcionam, depende. Eu acho que vamos ter um futuro bastante cheio de traduções feitas por máquinas, mas eu acho que vai só ser para línguas importantes e que vai ser também um problema para línguas que não têm tradução automática. Professor, a gente agradece imensamente a sua disponibilidade, a colaboração aqui com a sala. Muito obrigado. Obrigado.